Paz do Senhor a todos, uma boa noite, meus queridos e meus amados irmãos internautas. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Nós não vamos ser salvos, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque é mérito de Jesus. Porque Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E quando ele morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo. E ele nos deu acesso a ele. Sabemos que também a palavra de Deus está escrita em Evangelho de João, o capítulo de número 1, o versículo 17. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio de Cristo. A salvação, de maneira alguma, nós merecemos a salvação. A salvação é presente de Deus. Tanto que certa vez, Jesus estava contando essa parábola e disse, certa vez, subiu 2 homens para o templo para orar. Um era publicano e o outro fariseu. E o fariseu começou a orar, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu não sou como os demais pecadores, defraudadores, adúlteros. E aquele publicano de cabeça baixa batia-se no peito e disse, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. E o que Jesus fala para seus discípulos? Quem fez a minha vontade? Pela lógica, os seus discípulos iam falar, não, foi o fariseu, porque ele é dizimista, ele devolve o dízimo tudo quanto possui, ele não é roubador, ele não é adúltero. E Jesus, quem fez a minha vontade foi o publicano. Porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Sabemos que muitas pessoas se exaltam, querendo ser o bambambam, fica julgando as pessoas. Mateus 7, 1. A Bíblia nos fala, não julgues para não serem julgados, porque da mesma maneira em que julgar, serei julgado. E aquele fariseu, ele queria julgar aquele publicano, porque Jesus ele veio para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. Aqueles fariseus, os escribas, não foram a Jesus porque eles não estavam doentes. Igual o Jairo, ele procurou Jesus e Jesus ressuscitou a filhinha dele porque ele estava doente, ele precisava de Jesus. Nicodemos também estava doente, ele precisava de Jesus. José de Arimateia, ele estava doente e ele precisava de Jesus. Zaqueu, ele estava doente também, ele precisava de Jesus. O cego Bartimeu estava doente e precisava de Jesus. Jesus salvou todos esses que eu estou falando. Mas sabe de uma coisa, tenha de bom ânimo. Jesus, ele amou o mundo de tal, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus enviou seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo
por ele. Sabemos que a palavra de Deus está escrita em João 14, no versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não vamos a Jesus por intermédio das nossas obras. Nós temos que ter obras, mas também temos que ter fé. Temos que ter obra e fé e obedecer a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, porque Satanás, ele também ele acredita na palavra de Deus, ele crê e estremece, mas ele não obedece. Nós temos que guardar a palavra, colocar em prática tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós ouvimos, porque lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 8, versículo 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te transformar. Às vezes você se encontra 30 anos na igreja e se gaba, fala, eu sou salvo porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou dizimista fiel, porque eu ajudo os pobres. A salvação não é por obras, meus irmãos, é mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação é mérito de Cristo. Nós temos que ter obras, porque se nós não ajudarmos o nosso próximo, nós não damos uma cesta. Se nós temos condições e não ajudamos, nós estamos omitindo. E a omissão é pecado para Deus. Mas vamos buscar a face de Jesus, meus irmãos. Não vamos ficar julgando aquelas pessoas que não têm força para ir para a casa do Senhor. Vamos falar para eles, a salvação é mediante a fé. A salvação é para a graça. Verdadeiramente você não merece a salvação, eu não mereço a salvação. Mas a salvação é por intermédio de Cristo Jesus, é um presente, é dádiva de Deus. Porque não havia meio algum de o homem ser salvo. O único jeito para que Deus salvasse a humanidade foi enviando seu Filho Jesus. Jesus já estava ali diante dos soldados de Pilatos. Alguns estudiosos falam que a Bíblia fala também, né, que ele levou 40 chibatadas. E alguns estudiosos falam que era o chicote que chicoteou Jesus era de couro e era ossos de carneiro e ganchos de metal. E na onde que pegava aquele chicote, arrancava o couro nas costas. Alguns estudos falam que dava para ver até seu órgão, algumas pessoas que eram chicoteadas da igreja, dava para ver seu órgão interior. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele te amou. Mesmo o ser humano não dando crédito a ele, mesmo o ser humano entregando ele para morrer na cruz do Calvário, ele lhe disse no seu primeiro brado: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. O único que estava do lado de Jesus era João, Maria, as três Marias que estavam do lado de Jesus e João. Então sabemos que muitos dos seus discípulos correram. Pedro neste momento tinha negado Jesus. Muitos estavam com medo, abandonou a Cristo no momento que ele mais precisava. E muitos ali, muitos soldados crucificaram, lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, cuspiram nele, colocaram a coroa de espinho, falaram: profetiza quem te bateu. Mas às vezes nós não damos valor. Ele amou o mundo,
E as pessoas não querem o encontro de Jesus. Mas nós somos salvos, meus irmãos, mediante a fé. Se nós acreditarmos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós obedecemos os mandamentos dele, nós vamos ser salvos. Porque Jesus, poucos dias antes dele morrer, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito: quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele foi preparar lugar para nós. Ali, o lugar que ele preparou foi quando ele morreu na cruz do Calvário e garantiu o passaporte por mim, por você, ali na cruz do Calvário. Porque a Bíblia nos fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, só há um mediador entre Deus e os homens, este é Jesus Cristo. Jesus ele te salvou, Jesus ele me salvou, e Jesus ele quer te salvar. Você que não teve um encontro com Jesus, Jesus ele quer te salvar, Jesus ele quer te libertar, Jesus ele quer te transformar. Mas às vezes você não dá lugar, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir sua porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo no seu coração, querendo fazer morada, mas você não deixa. Você não ouve uma palavra como essa. Você não vai para o culto. Você não vai para um culto lá, você não ouve um louvor, porque o louvor também liberta. Mas o que liberta mais é a palavra. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O louvor, ele impacta as pessoas. Quando a pessoa ouve o louvor, ele dá sede de ir para a bênção de Deus. O louvor, ele consola. O louvor, ele edifica, ele transforma. A Bíblia nos fala: tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Nós temos que louvar a Deus, buscar a presença dele, louvar a Deus pela existência dele, pela graça dele que está sobre as nossas vidas, buscando a presença de Deus. Vamos aprender essa mensagem. A salvação nós não merecemos, irmãos. A salvação é presente, é dádiva de Deus. A salvação é mediante a graça, mediante a fé. Porque Deus me amou, Deus ele te amou também. Vamos guardar os mandamentos de Jesus. Tá aí essas palavras, que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração, em nome do Senhor Jesus.